Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa aula, ainda continuando esse assunto aqui que vocês estão visualizando, né? Sobre os primórdios da humanidade. Então, na aula anterior, nós percebemos que esse termo pré-história caiu em desuso, correto? Perfeito? Então, pode vir que possa ser que venha esse termo aqui, pré-escrita, ou seja, a história humana antes da invenção da escrita. Perfeito? Mas como esse termo ele é muito tradicional, já muito consolidado, né, desde o século XIX, então possa ser que seja reempregado esse termo aqui, tá? Esse conceito. Então tá, essa fase dos primórdios da humanidade a gente divide em três etapas, correto? Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Mas eu resolvi trabalhar apenas com esses dois conceitos aqui, né? Esses dois termos. O Paleolítico, que chama-se pedra lascada, e o Neolítico, que é a fase da pedra polida. Entendido até aí, né? Perfeito? Aí, então tá, vamos lá. O Paleolítico vai ser o período mais longo da história humana, que vai de 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo, também denominado de Pedra Lascada. Ou seja, por que Pedra Lascada? Porque eles batiam a pedra uma na outra, né, para tentar tirar lascas, e dessas lascas eles construíam alguns artefatos, né, pontas de lança, tá certo? Principalmente para poder já executar o processo de caça, né? Caças aos animais. Perfeito? Então tá. Então só que esses artefatos eram rudimentares, né? Porque pedra lascada não dá para fazer um artefato sofisticado. Perfeito? Rudimentares por quê? Porque eles tinham baixa eficiência, né? Então daí, por exemplo, você imagina um machado de pedra e tenta derrubar uma mangueira adulta com um machado de pedra. Então, praticamente, o trabalho fica quase que inviável. Por quê? Porque esse instrumento não é eficiente para esse propósito. Entendido até aí? Então, havia muita restrição desses artefatos aqui. Tá? Vamos lá. Aí na parte 2 nós temos esse termo aqui. Cuidado com esse termo, porque parece um termo extremamente moderno, né? Porque você fala de indústria, você lembra da Revolução Industrial, né? A partir de 1750, já na Inglaterra. Mas só que o conceito de indústria não é esse. A indústria é invenção e você padroniza aquela invenção em várias etapas. Então, como eles construíram artefatos, e esses artefatos, mesmo sendo rudimentares, eles tinham um processo de elaboração, tá certo? A gente chama isso, essa prática de indústria, tá? É a criação e elaboração de etapas de um determinado artefato. Então a indústria é baseada em quê? Nos elementos que eles podiam usar, que eram as pedras, né, que é a pedra lascada, ossos, que eram apontados, né, para criar lanças, por exemplo, perfeito? E essa ossada podia ser tanto de animais, como vocês estão visualizando aqui na imagem, né? Ou ossada humana, um fêmur, por exemplo. Por quê? Porque no caso da carcaça de animais era comum. Mas no caso dos esqueletos humanos, o que acontecia é porque eles não tinham a cultura ainda nessa fase inicial, de, de enterrar os seus mortos, né? Estamos no início do Paleolítico, perfeito? Então eles não tinham rituais mortuários, por assim dizer. Então tá, aí garras para rasgar a pele dos animais, perfeito? Entendido até aí? Aí, claro, que pele dos animais é para quê? Para o cozimento, entendido, né? Então tá, então como é que eram esses grupos humanos? Eram bandos, vocês podem visualizar aqui na imagem, né? Bandos nômades. Pode reparar que eles estão em movimento aqui, todos andando, né? Então, nômades quer dizer o quê? Que eles iam de um lugar ao outro em busca de alimento. Então, essa é a prática do nomadismo, eles se deslocavam constantemente. Acabava aqueles recursos ali daquela zona de caça, pesca e coleta, eles passavam a caminhar até encontrar outra zona de caça, pesca e coleta. Tá certo? Então, são bandos nômades. Mais ou menos de quanto? Na proporção entre 20 e 50 pessoas, não passava além disso. Por quê? Porque, como o dia a dia é incerto,
ter um bando muito extenso ia provocar muita tensão, né, social dentro desse bando aqui, porque não tinha uma forma regular de sustentar as pessoas do bando, né? Então a fome é uma coisa, a incerteza da alimentação é uma coisa constante. Perfeito? Pode visualizar aqui na imagem, né? Correto? Então nós temos o quê? Assim, bando de caçadores-coletores, né? Aqui você já nota que há uma divisão sexual do trabalho. Por quê? Porque as mulheres é que vão praticar principalmente a parte da coleta. E os homens a caça e a guerra. Entendido até aí? Então tá. Então essa sociedade, para poder sobreviver, ela era coletivista. O que é o coletivismo? No caso desses bandos aqui, nômades caçadores, tudo aquilo que era obtido em termos de alimentos, né? Perfeito? Tudo aquilo que era obtido em termos de alimentos era partilhado de forma mais ou menos proporcional com as necessidades do bando, correto? Entendido até aí? Então, não havia o quê? Propriedade privada. Por que não havia propriedade privada? Porque eles não chegaram no estágio em que a mulher vai inventar a agricultura. Ela vai observar o ambiente e depois, claro, nesse processo de coleta, ela seleciona as melhores sementes e acaba que, meio que com o passar do tempo, descobrindo técnicas, né, para produzir alimentos a partir da agricultura. Perfeito? Então, antes da invenção da agricultura, então, a terra não tinha valor. Perfeito? Então, você não vai ver o que aqui? A propriedade privada. A única posse que eles tinham era dos bens, né, que eles tinham, que eram as roupas, né, baseadas em peles de animais, correto? Pode observar aqui, né, peles de animais, e os seus instrumentos pessoais de caça e pesca, né, tá certo? Seu instrumento de caça. Então, o sujeito, vamos dizer assim, já numa fase posterior, próxima no Neolítico, quando eles passaram a enterrar os mortos, eles já colocavam esses instrumentos, esses pertences, junto com o sujeito do bando, tá certo? Entendido até aí? O indivíduo lá. Bom, aqui nós temos o item 6, que é forte presença do matriarcado. O que é o matriarcado? O matriarcado é quando a mulher passa a ter status de mando, então ela manda no bando, né? Mas olha, é uma forte presença, não quer dizer que fosse um matriarcado estabelecido, que as mulheres é que mandavam na sociedade, mas elas tinham muito prestígio, muito status. Por quê? Porque a gente vai ver a parte aqui do item 8 das esculturas, que a gente vai discutir mais à frente aqui. Por quê? Baseado nessas esculturas, a mulher tinha uma forte ligação com elementos sagrados, com elementos da natureza. Mas isso eu comento mais à frente, tá certo? Então nós temos uma forte presença do matriarcado. Por quê? Porque é a mulher que cuida do bando, de certa maneira, cuida das crias, cuida das crianças. E outra coisa, um detalhe importante, voltar aqui, um detalhe importante é que dentro do matriarcado é que se vocês assistirem um filme chamado A Era do Fogo, na trama do filme a mulher é violentada, né? E dá a impressão no filme que aquilo ali era costumeiro, que aquilo ali era cultural, mas aquilo ali é uma invenção, tá? Aquilo ali é um anacronismo. Na verdade, o cara não pegava o tacape dele, né, esse instrumento que vocês estão visualizando aqui na imagem, batia na cabeça da mulher e arrastava para a caverna, né, para violentá-la. Isso não existia. Na verdade, era a mulher que selecionava o parceiro de acordo com a capacidade dele de poder prover alimentos para sustentar as crias, tá certo? As crianças. Entendido até aí? Então tá. Então é claro que a mulher vai passar a ter poder, forte presença do matriarcado, porque além de selecionar o espécime com quem ela vai, né, vai se relacionar, ela também regulava o sexo, no sentido de que ela não podia ter muitos filhos, porque com a vida do bando é muito incerta, como é que vai sustentar um número muito grande de crianças? Uma prole grande, não tem condições. Entendido até aí? Então, essas sociedades coletivistas aqui, então, elas apresentam evidências de forte presença do matriarcado.
Perfeito? E aqui no item 7, nós temos a captura e depois domínio do fogo. A captura é o seguinte, por exemplo, ocorria um incêndio na floresta, caía um raio, queimava uma árvore. Então eles aproveitavam esse fogo, né, e ficavam alimentando esse fogo por um bom tempo, né, para poder fazer diversas atividades com ele. Então, tanto é que, às vezes, tem alguns historiadores que dividem a história antes e depois do domínio do fogo. No começo, eles só capturavam, eles não tinham técnicas para produzir o fogo, mas depois eles vão conseguir produzir seu próprio fogo sem depender do acaso, né, de um incêndio ou coisa que o valha. Entendido até aí? Aí o fogo ele é essencial, ele é primordial, ele é fundamental para a expansão e para a evolução humana aqui, né, desses bandos. Por quê? Porque através do fogo você pode cozinhar alimentos, deixá-los mais moles para eles mais fáceis de digerir, correto? Você pode usar o fogo para espantar predadores à noite, você pode usar o fogo para iluminar, né, dentro da escuridão, porque os predadores têm uma visão muito mais aperfeiçoada do que dos hominídeos aqui, né, do que dos primatas, e também, visão noturna eu falo, e também para aquecer o bando, né, porque às vezes é necessário, porque é para que eles cobriam com pele, né, tá certo? Então o fogo era necessário também para combater o frio à noite. Entendido até aí, né? Mas a principal tarefa do fogo era o cozimento mesmo, tá? Ok? Então tá, aí vamos para o item 8, esculturas, né? Mas antes do item 8, tem um fato assim que eu tenho que comentar. Vocês podem reparar que não aparece nenhuma habitação aqui nessa imagem, né? Correto? Por quê? Porque eram bandos que se deslocavam, né? Deslocavam em busca e não paravam nos locais. Então eles habitavam o quê? As habitações eram naturais, cavernas, troncos de árvores, né? Grandes, né? Imensos troncos de árvores. Então as habitações eram naturais, nenhuma artificial, nenhuma construída, tá certo? Então eles aproveitavam aquilo que a natureza dispunha, principalmente as cavernas. É por isso que a gente chama esse período aqui de tempo das cavernas, né? Tá certo? Entendido? Vamos lá. Aí, por último, nós temos aqui essa parte do item 8, que são as esculturas. Esculturas e pinturas. Bom, as pinturas são pinturas rupestres, são pinturas feitas na parede da caverna, correto? Onde o sujeito pintava, geralmente ele pintava animais, e colocava uma cena dele caçando aqueles animais e concluindo a caça, né? Abatendo aqueles animais, está entendendo? Isso é uma forma de religiosidade primitiva. Ele prendia o animal magicamente, claro, isso no imaginário dele, prendia o animal magicamente, e depois, né, no outro dia, ele talvez isso servisse como estímulo, né, servisse de fetiche, né, para ele poder concluir a caça dele e ser bem sucedido com isso, entendeu? Então essas pinturas rupestres aqui não eram obras de arte, não era para apreciação, para admiração, para o espanto das pessoas, né, para a contemplação, era sim, tinha um objetivo mais mágico, mais próximo da religiosidade. Entendido até aí? Já as esculturas, né, nós temos que ver o que surgiu primeiro, a escultura ou a pintura rupestre? Olha, provavelmente surgiram em conjunto. Por que as esculturas surgiram junto com as pinturas rupestres? Porque a pintura tem que pegar pigmentos, né, e ao mesmo tempo passar na caverna já. As esculturas não, eles já lascavam a pedra mesmo, né? E a partir daí eles passavam a fazer pequenas estatuetas, né, e meio que adorar essas estatuetas. A estatueta é o quê? Ela representa uma forma de relação com o mágico, de relação de poder, né, com o mágico, de magia com o sagrado, tá certo? Dentre as estatuetas que eram produzidas, nós vamos visualizar agora aqui, nós temos as Vênus aqui, né? Vênus é a deusa do amor, né? Que é Afrodite também. Mas foi chamada de Vênus de forma anacrônica, né? Mas, na verdade, a Vênus só vai surgir já na mitologia grega. Então, o termo foi empregado para 17 mulheres, né? Que tinham alta capacidade de fertilidade. Olha só,
Tanto é que vocês podem reparar que as partes que são ressaltadas, elas não têm rosto praticamente, né? E as partes que são ressaltadas são as partes íntimas, né? Que são mais destacadas, que são voltadas para a fertilidade. Então, a fertilidade está muito associada ao quê? À mãe natureza, né? Que a mãe natureza provê os alimentos para as pessoas, né? E por isso a mãe natureza é considerada sagrada. E essa capacidade da mulher de gerar vida faz com que ela também seja considerada sagrada nesses bandos, né? Aqui nós temos aqui a Vênus de Laucel, né? Eu não lembro onde é que se localiza, mas essas estatuetas apareceram tanto na África como na Ásia, né? E também na África, na Ásia e na Europa, principalmente. E até na Austrália, né? Oceania, né? Então, por isso que a gente vai ver vários tipos de tatuetas, né? Que era justamente a valorização da natureza. Perfeito? Então, por isso que a gente afirma aqui que havia forte evidência da presença do matriarcado, onde a mulher tinha prestígio e status nesses bandos de caçadores-coletores aqui. Perfeito? E com isso a gente finaliza a nossa aula aqui. Ok? Obrigado pela paciência e resignação, tá, gente? Bom descanso a vocês. Até a próxima.